Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 28. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 28. Shinobi embrulhado em psiquiatra. Uma batida veio na porta da frente do apartamento de Naruto antes que as chaves o destrancassem por fora. Vamos Naruto, é hora de ir para a escola. Sakura disse enquanto entrava e fechava a porta atrás de si. Isso é realmente surpreendente. Quando ela tirou os sapatos para se aventurar mais fundo e olhou para dentro da sala do apartamento, para sua surpresa ela viu Naruto sentado em seu sofá em frente a uma TV desligada, completamente vestido com seu uniforme e pronto para ir embora. Um bloco de notas na mão que ele parecia escrever enquanto pensava profundamente sobre alguma coisa. O que foi surpreendente foi que Naruto estava realmente acordado e pronto para rolar pela primeira vez. Normalmente era preciso expulsá-lo da cama para fazê-lo andar. Mesmo que Sakura tenha recrutado Kami para garantir que Naruto estivesse acordado quando ela chegasse lá pela manhã, mesmo isso provou não funcionar no passado, depois de algum sucesso inicial no início. Ele vinha fazendo isso nas últimas 3 semanas desde que as aulas recomeçaram, poucos dias depois de retornar de sua viagem à Índia. Naruto estava finalmente saindo de sua fase de dormir? Isso foi absolutamente maravilhoso. Mostrar responsabilidade em mais do que apenas trabalho, que mudança! Bom dia Naruto! Sakura cumprimentou, sentando-se ao lado dele no sofá. Uma carranca surgiu em seu rosto quando ela viu que ele ainda não estava prestando atenção em sua presença. Alô? Meu Deus, quando Naruto se distraía, ele se distraía bastante. Kami está fazendo alongamentos de aquecimento em sua malha atrás do sofá. E agora? Naruto imediatamente virou a cabeça a quase 180 graus como se fosse uma coruja, mas não viu nada atrás dele. Ele tinha ouvido falar, não é legal, Sakura-chan. Ela realmente faz isso, eu nunca vi isso acontecer. Mas Batsu de alguma forma tinha, o bastardo. Isso lhe rendeu uma pequena pancada no ombro de Sakura, que já estava mais do que acostumada com ele. Isso seria o que faria você sair dessa, não seria? Um pouco irritado por ter sido eliminado, Naruto sentou-se normalmente com os braços cruzados sobre o peito. Qual é o problema, mal-humorado? Sakura reservou um pouco de tempo extra para ir até a casa de Naruto para levá-lo para a escola, caso fosse necessário um pouco de criatividade para acordá-lo em alguns dias. Então, enquanto eles precisassem ir, alguns minutos poderiam ser poupados para ouça alguns problemas do ninja interdimensional. Demorou um pouco para obter uma resposta porque Naruto estava olhando para o bloco de notas em suas mãos. Aparentemente, em vez de palavras como ela pensava que ele estava escrevendo, ele estava rabiscando imagens do que parecia ser Ryuken atirando Hadokens gêmeos nele parecendo deprimido quando Naruto de alguma forma os negou inofensivamente. É bom ver onde estão suas prioridades. Assim que percebeu que Sakura estava lhe dando uma olhada seca em seu desenho, Naruto praguejou, pois essa não era a razão original pela qual ele havia retirado o bloco de notas naquela manhã. Mas ele ainda não conseguia pensar no motivo real pelo qual precisava preencher. Ele pensou que seria fácil descobrir o que Dalsin lhe pedirá, porque era sua própria cabeça. Como ele não saberia quais eram seus próprios pensamentos íntimos? Mas ele não estava desenhando nada além de um espaço em branco. Entre o trabalho, que consistia principalmente em acompanhar Karen nas reuniões como segurança nas grandes cidades hoje em dia, entre o treinamento para se manter afiado e entre a permanência na escola, Naruto realmente não tinha muito tempo para perder se afastando. Ele pensou que estava no caminho certo quando pensou na Kyuubi dentro dele, mas honestamente não temia isso. Ele encontrou uma criatura inteligente e razoável, não apenas uma entidade de destruição. Parecia ser parcial nessas coisas, mas não obstinado nelas. Então, que diabos? Sakura-chan, do que eu tenho medo? Fale sobre uma pergunta surpreendente que surgiu do nada.
Naruto era um cara surpreendente, mas mesmo assim não havia qualquer indicação de que era isso que estava por vir. Estou tentando pensar na coisa que mais temo, mas não tenho medo de nada disso. Fantasmas, cenários de apocalipse zumbi, o conceito de Fred Krueger, perdendo para Ibikidan, aviões. Sakura disse brincando enquanto listava coisas em seus dedos. O sorriso dela desapareceu quando ela percebeu que ele não estava sorrindo com ela ou reclamando do que ela considerava seus medos. Ah, você está falando sério. Um aceno rígido de Naruto foi sua resposta. Ele estava falando sério, não estou falando de merdas estúpidas como essa. Não é desse tipo de medo que estou falando. Não. Ele tinha certeza de que o tipo de medo que estava vendo era o tipo de coisa que poderia alterar todo o modo de operação normal de um homem. O tipo de coisa que poderia impedir alguém como ele de agir, mesmo ao custo do certo e do errado. O medo da forma como ele insinuou era o tipo de medo que faria alguém comprometer todo o seu conjunto de valores e morais. Naruto tinha medos assim? Sakura não conseguia ver. Ele não tinha medo de se machucar ou morrer, por mais que aqueles que o amavam desprezassem totalmente esse aspecto de sua personalidade. Ele não se importava com seu status ou em ser visto como ninguém pelo mundo. Seus objetivos na vida não pareciam tão completos a ponto de abranger todos os aspectos de seu ser. Naruto sempre teve direção, mesmo que às vezes não parecesse. Então agora era a hora do psiquiatra amador ou algo assim. Bem, tudo bem. Ele estava deixando ela ajudar, então o mínimo que ela podia fazer era tentar. Bem, pense nas coisas que te assustaram no passado. Talvez haja algo aí. Esse era o problema. As coisas que assustavam tanto Naruto que ele não agia, ele não temia mais essas coisas. Ele não temia morrer em batalha ou morrer em geral, lidar com Zabuza quando o menino resolveu isso, e então testemunhar a própria mortalidade do Sandan Myokage solidificou isso. Ele não tinha medo do tipo de pessoa que sua infância e estilo de vida poderiam transformá-lo, porque lidar com Gaara também resolveu isso. Eu superei as coisas que eu costumava ter medo desse jeito. Por terapia de choque, se fosse necessário dar qualquer tipo de rótulo ao método usado para fazê-lo, há muito, muito tempo não tenho estado tão assustado com algo que não consiga agir. Uma declaração verdadeira da própria observação de Sakura. Naruto às vezes ficava nervoso quando se deparava com coisas que ele não gostava ou não queria fazer, mas o fato era que se ele realmente tivesse que sair e fazer algo, não havia nada que pudesse mantê-lo de fazer isso. Um medo paralisante? Isso foi difícil. Ela só tinha uma coisa que poderia ajudar. Ok, Naruto, eu quero que você pense sobre o seu pior cenário de pesadelo. Ela ouviu abrir a boca para falar, mas manteve-a fechada. Pense bem, seja sério. Qual é a pior coisa que você acha que poderia acontecer? Tem que ser algo que você realmente acha que pode acontecer também, porque é algo que você está pensando. Legítimo medo de. Então por que estou perguntando sobre isso agora se eu poderia pensar em algo assim sozinho? Por que você não sabe que não quer ou precisa da minha ajuda, sabe? Sim. Sakura soltou um suspiro e agarrou o braço de Naruto para tirá-lo do sofá. Vamos para a escola já, Naruto. Você pode ter seu grande surto interno na aula hoje em vez de dormir. Pelo menos será produtivo dessa forma. A adolescente enganosamente forte o levou até a porta, onde ele começou a calçar os sapatos para sair. Ah, ok. Deixe-me fazer alguns clones para ficar com Khan e iremos embora. Ele realmente não tinha vontade de ir para a escola, mas faria isso hoje. Eu mesmo vou resolver isso. XXX. Mais tarde naquela semana, Tóquio, Japão, Nippon Budokan. Talvez chegar ao local de sua derrota mais esmagadora provocasse algum medo? Isso foi o que Naruto imaginou quando entrou no trem naquela manhã e decidiu faltar totalmente à escola para poder fazer a longa viagem de ida e volta para Tóquio. O local da arena estava fechado, mas Naruto não se importava nem um pouco com algo assim. Ele simplesmente pulou a cerca e entrou. A maior parte dos destroços da arena foram removidos, mas ainda não haviam sido removidos, e Naruto sentou-se entre eles no fosso que costumava ser o assento da arena.
As cadeiras eram sucata naquele momento, então ele se sentou nas saliências de concreto esfarrapadas nas quais as escadas haviam sido construídas. Nada ainda. Naruto disse para si mesmo em voz alta enquanto rolava uma moeda nas costas dos dedos preguiçosamente até começar a rosnar por sua falta de progresso. Já fazia uma semana que Dalsin lhe dissera o que precisava fazer e até onde ele achava que não havia feito nenhum progresso. Mesmo o conselho de Sakura não ajudou. Uma situação de pesadelo implicava algo em que ele não participaria, não importa o que acontecesse. Bem, sempre se tratava do fato de que se seus amigos precisassem dele, todo o resto se tornaria irrelevante. Nada mais importava. Já conseguiu o que precisava, garoto. Uma enorme sombra apareceu atrás de Naruto antes que uma mão enorme pousasse em seu ombro. Ao lado de Naruto, em um grande agasalho azul, estava o poderoso lutador de sumo Edmond Honda, com o rosto pintado. Ele não tinha mais nada para fazer naquele dia e quando Naruto ligou naquela manhã com planos de ir para Tóquio, ele decidiu transportar o jovem. Ele não o via desde o torneio no início daquele ano, então já era hora de fazê-lo. Não. Naruto disse em resposta enquanto Honda se sentava ao lado dele. Ei, o que você teme mais do que qualquer outra coisa? Naruto quase caiu para frente quando Honda deu-lhe um tapinha amigável nas costas que foi mais difícil do que o homem pensava. O mais forte do sumo não teme nada, Uzumaki. Um verdadeiro sumo pode enfrentar qualquer desafio, por mais imponente que seja. Ele deveria ter esperado aquela resposta. Bem, na verdade não estou falando de medo assustador. Estou falando de... Não acho que esteja falando de um medo tangível. Naruto então gesticulou para a arena ao seu redor. Você vê isso? Eu estava nisso? Eu causei muitos danos ao interior deste lugar com um amigo meu, mas não fomos nós que derrubamos o lugar. Um homem fez isso sozinho. Um homem. Honda repetiu baixinho. Posso ver porque esse homem é o que você teme, mas você não deveria vacilar. Ele então notou o sorriso malicioso no rosto de Naruto. Eu não entendo por que isso é engraçado. Eu não tenho medo de Akuma. Se ele pode sangrar, sentir dor, morrer, sentir medo, seja o que for. Se ele tiver algum tipo de fraqueza, não tenho medo dele. Naruto disse, socando a palma da mão. Akuma era extremamente poderoso, mas ele ainda era apenas um homem. Se eu puder lutar contra isso, isso não vai me impedir de ser eu, você sabe. Mas eu tenho que descobrir o que pode me impedir. Há algo que eu não estou vendo. Ah, agora ele entendeu. Medo conceitual e intangível. Essa foi uma questão realmente intrínseca. Honda cruzou os braços sobre o peito enorme, pensativo, enquanto tentava conceder até mesmo um pouquinho de sabedoria ao seu amiguinho mais jovem e muito menor. Bem, se você está realmente me fazendo essa pergunta, acho que diria que o que mais temo é desonrar minha família. Ele cerrou os dentes apenas considerando isso, eu não consigo nem pensar nisso. Ou isso ou ser pego em uma situação onde sou forçado à indecisão, isso para mim é a maior demonstração de fraqueza como homem. Não consigo pensar em nada parecido, Naruto disse suspirando profundamente. Como você chegou a isso, afinal? Você não parece o tipo que seria pego em nenhuma dessas situações. Claro. E Honda sorriu para Naruto. Ele o elogiou sem saber e foi muito apreciado, mas não precisa necessariamente ser uma consequência de suas ações. Alguns medos como esse são ilógicos e completamente infundados. A maneira como crescemos e nos desenvolvemos como pessoas pode causar essas coisas. Se forma em nossas mentes. É inevitável. Acabei de ter tempo para pensar sobre essas coisas. Você ainda é extremamente jovem, então provavelmente nunca passou pela sua cabeça antes. Basta dar um tempo. Isso acontecerá. Você. Tempo. Claro. Então, quando ele tivesse 27 anos, como Honda, ele teria uma resposta. Isso não era realmente o que ele precisava no momento. Quanto mais tempo a Kyuubi ficava ferida, mais preocupado ele ficava. Ele ainda não conseguia fazer a fera responder quando falava com ela, seja mentalmente ou dentro de sua paisagem mental.
ainda estava dormindo. Nada parecia estar mudando também. Talvez depois de gastar tanta energia para curar Naruto para sempre, o que não ocorreu até o fim do duelo com Mad Gear, ele precisava de um bom descanso para recarregar o chakra antes de começar a se consertar. Kami sabia o quão complexo isso provavelmente era. Mas o que Dhalsim lhe disse veio-lhe à mente. O que quer que Akuma tenha feito para acabar com ele em sua batalha, deixou algum tipo de mácula dentro de seu corpo em seu sistema. Com um grunhido perturbado, Naruto se levantou e chutou 3 vezes uma barra de metal, com força suficiente para dobrá-la ao meio. E Honda ergueu uma sobrancelha para o comportamento estranhamente agressivo de Naruto, mas ele desapareceu tão rapidamente quanto surgiu quando ele se sentou. Ele aparentemente não parecia ter se machucado, então estava tudo bem. Estranho, porém. Naruto se irritava facilmente, mas nunca atacava fisicamente nada. Ele gritava muito, mas normalmente esperava até que seu vocabulário de palavrões se esgotasse antes de dar um soco em qualquer coisa. Isso realmente o estava deixando fora de forma. Talvez se eles brigassem, o garoto pudesse desabafar? Ele sugeriria isso mais tarde. Eu espero que você esteja certo. Naruto disse enquanto se acalmava novamente, eu realmente quero. XXX, cidade de Aora, praça da cidade de Aora, Batsu não tinha percebido quanto contava com Naruto para injeções rotineiras de testosterona quando saía com seus amigos até que realmente teve que fazer isso sem Naruto pela primeira vez. As aulas terminaram e Sakura ligou para sua namorada, Hinata, para se encontrarem. Ele veio porque tinha um carro, um Jeep, na verdade, e não estava fazendo mais nada. Entre Sakura, Hinata, Ibuki e Karin, ele definitivamente se sentia um estranho. Ele não disse isso, é claro, mas era óbvio que se alguém quisesse prestar atenção, não era isso que eles faziam. Assim, ele ficou segurando sua garota com um braço enquanto todo o grupo se sentava na beira da fonte no centro do parque. Isso é realmente tão estranho. Hinata perguntou em voz alta. Ela conhecia Naruto, mas não o conhecia pessoalmente, ele faltou à escola. E daí? Ele já havia partido há muito tempo quando cheguei à casa dele esta manhã. Sakura respondeu. Ele acordou antes mesmo de cama e saiu para ir a algum lugar, e seus telefones estavam desligados, tanto profissionais quanto pessoais. Sim, ele faltou antes, mas geralmente faz algo para tentar encobrir seus rastros. Eu deixei passar ontem quando ele fez isso, mas 2 dias seguidos? Naruto nem deixou clones para treinar ou fazer companhia a Kami hoje como fez ontem. Era difícil dizer, mas ela estava muito preocupada com isso. Ele só voltava para dormir e na manhã seguinte fazia exatamente a mesma coisa. É certo que Batsu também percebeu que seu amigo estava agindo de forma estranha, e tudo por causa daquela pergunta sobre o que ele temia. Cara, estamos no ensino médio. Quem tem tempo para todas essas perguntas estranhas de exame de consciência? Cheire uma rosa, arrume uma namorada, seja uma maldita criança. Apesar do fato de que a definição de infância de Naruto terminou muito antes da deles naquele mundo. Mas em sua mente ele provavelmente está fazendo o que acha que as pessoas de sua idade devem fazer agora. Isso é estúpido. Ibuki afirmou com firmeza, quer dizer, entendo que ele não é deste mundo nem nada, mas ele está aqui há 4 anos, certo? Eu entendo que algumas coisas são difíceis de morrer, mas vamos lá. Ela levou sua vida como uma ninja muito a sério, embora quisesse passar o tempo vivendo como uma garota normal. Bem, parecia que Naruto vivia como uma criança normal que em troca levava os elementos ninja de sua vida muito a sério. Deve haver algo que possa ser feito por ele. Karen disse, com a testa franzida em pensamento, não acredito que alguma vez o tenha ajudado verdadeiramente da maneira como ele me ajudou. É irritante permitir que tal coisa continue quando ele me ajudou em assuntos pessoais semelhantes. Enquanto as meninas continuavam a conversar entre si, os olhos de Batsu começaram a tremer. Ele estava quase terminando. Ele sabia o que fazer, e era bastante simples se opor a todos os cenários e ideias complexos e desnecessários que as garotas estavam tentando costurar. Tudo bem, cale a boca. Ele gritou alto o suficiente para impedi-los de conversar. Droga! Pare de pensar tanto sobre isso.
Na verdade, ele era alto o suficiente para fazer as pessoas que caminhavam pelo parque pararem de andar e olharem para eles momentaneamente até que pudessem sentir a presença imponente do poderoso jovem de 17 anos e voltarem aos seus negócios. Infelizmente agora ele tinha que se explicar para 4 garotas furiosas e capazes de combater, incluindo sua namorada, porque ele havia dito a todas elas para calarem a boca. Em uma tentativa de defesa, Batsu levantou-se e certificou-se de que tinha distância suficiente para se virar e correr, se fosse necessário. Ainda assim, ele teve que falar o que pensava e fez exatamente isso. Você já pensou que pela primeira vez o cara precisa ser deixado sozinho com seus pensamentos? Ele disse enquanto recuava apenas para garantir, não é como se Naruto não soubesse onde você, ou devo dizer que todos nós estamos. Se ele quiser ajuda, ele pode vir e nos encontrar a qualquer momento. O cara sabia como se ajudar. Mas se as garotas começassem a conversar e inventassem algum cenário de intervenção onde Naruto acabasse encurralado, isso pioraria as coisas. Como seu amigo de longa data, Batsu sabia que encurralar Naruto era a pior coisa que alguém poderia fazer e, honestamente, Sakura fez o mesmo. Se pressionado, ele correria se tivesse oportunidade para fazê-lo, ou se realmente acabasse encurralado, ele se calaria até surtar. Ninguém precisava desse drama. Então simplesmente esperamos? Pelo tom da voz de Karen, ela aparentemente não gostou da ideia. Nós apenas cuidamos de nossos negócios como se Naruto-san não estivesse agindo como um fantasma de si mesmo? Apenas dê um tempo. Batsu disse com uma expressão irritada no rosto. Ele não era a faca mais afiada da gaveta, mas era o único deles que era um cara. Eu sou um cara. Naruto é um cara. Se alguém tivesse alguma perspectiva sobre o que tornaria as coisas melhores ou piores, quem você acha que saberia? Isso pareceu saciá-los por enquanto e desativou o instinto de lutar ou fugir de Batsu. Sem mais nada a dizer, ele caminhou lentamente até sua namorada e retomou sua posição anterior ao lado dela. Graças a Deus, porque ele esperava ter que correr. Por mais forte que fosse, houve algumas batalhas que ele simplesmente não tinha vontade de travar. Mas, novamente, todos vocês vão me ignorar, então eu nem sei por que disse alguma coisa, em primeiro lugar. Ele pensou consigo mesmo quando eles começaram a conversar entre si novamente. O que havia de tão errado em simplesmente deixar um homem meditar? Mas fazia sentido para Sakura. Bem, eu disse ele provavelmente não precisava da minha ajuda. Quão indireto seria dizer isso e depois ficar todo preocupado? E Naruto foi muito perspicaz. Esse foi o melhor termo composto para descrevê-lo. Se ele precisasse descobrir isso sozinho, ele conseguiria. XXX, mais tarde naquela noite, viagem de trem de volta à cidade de Aora, e Honda e seu grupo de lutadores de sumo gostavam de beber. Ver os maiores homens de todo o país se embriagando e se revezando tentando cantar no karaokê fez muito bem à alma de Naruto e o ajudou a relaxar de uma maneira muito necessária. Inferno! Ele até se soltou o suficiente para se juntar a eles. Essas eram algumas pessoas legais. Ele precisava voltar e sair com eles novamente com mais alguns amigos na próxima vez. Foi um bom momento para todos. E Honda era uma pessoa incrível, isso era tudo. Mas chegou ao fim e ele teve que voltar para casa na longa viagem de trem-bala. Pelo menos os assentos eram confortáveis, e pelo menos desta vez em ambas as ocorrências, quando ele entrou no trem, não havia uma gangue viajando tentando afirmar o controle sobre o país. Felizmente era quase impossível que algo assim acontecesse 2 vezes. Mesmo para alguém como ele. Bem, parece que finalmente encontrei você. Naruto se perguntou o que isso significava até que alguém se sentou no assento luxuoso à sua frente, alguém que ele já tinha visto antes, embora não desde sua viagem improvisada pela Ásia na primavera, Chun-Li. Não poderia ter sido outra pessoa. Com aquele penteado de chifre de boi era bastante inconfundível encontrar alguém assim no Japão. Mesmo que ela agora estivesse usando um vestido azul com um cinto branco em volta da cintura e meia calça marrom, em oposição à roupa que ela usou durante o tempo que lutaram contra Shadaloo. Aquelas pernas eram totalmente inconfundíveis. O que você está fazendo aqui?
Chun-Li colocou as mãos nos joelhos enquanto cruzava uma perna sobre a outra. A Interpol-me despachou. Aparentemente tem havido muitos problemas no Japão ultimamente, e muitos deles ocorreram em torno de sua região. Arenas mundialmente famosas, uma milícia se levantando para tentar dominar o país, coisas assim e parecem ser resolvidas sem que ninguém tenha a menor ideia de quem o fez. Isso está de acordo com uma lista de eventos que pareciam ocorrer em torno da região de Shigoku. Alguns teóricos da Interpol pensam que é a mesma pessoa ou pessoas. Quase como um vigilante. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Naruto. Cara, quem lidou com tudo isso deve ser algum tipo de durão ou algo assim. Ou algo assim. Chun-Li murmurou, sorrindo com o olhar seco que Naruto lhe deu em resposta. Ela presumiu que fosse ele ou seus amigos, e ela realmente não se importava que ele estivesse fazendo o que as autoridades não conseguiram, mas o que há com a aura sombria e o ato de desaparecimento? Você estava procurando por mim ou algo assim? Naruto perguntou com uma sobrancelha levantada. Você tem ideia de como é difícil encontrar você quando você não vai para a escola? Chun-Li respondeu retoricamente com um olhar divertido. Sim, tive a gente seguindo seus esconderijos por 2 dias, mas você nunca foi a lugar nenhum, e duvido que você gostaria que alguém batesse na sua porta às 2 da manhã quando você voltasse para seu apartamento. Ou talvez antes disso, quando ele voltasse. Ela não sabia. A vigília terminava depois da meia-noite de qualquer maneira, eles não o estavam vigiando. Naruto gesticulou para o ambiente atual no trem e colocou as mãos em seu colo. Bem, estou aqui agora. O que você precisa? Estou sendo preso ou algo assim? Por que qualquer lei internacional que eu quebrei, fiz isso para me manter de ser morto? O que você está? Não, Ub. Chun-Li disse antes de colocar a mão na cabeça, olha, vim conversar por um motivo. Tenho algo que você deveria saber. Não consegui reunir evidências suficientes para trazer à luz os crimes da Shadalo. O que? Naruto sibilou baixinho para não gritar alto. O que você quer dizer? O que mais você teve que fazer? Fizemos tudo. Provamos que o Psycho Drive existia. Até tivemos Birdi como testemunha para virar, por precaução. Isso não recebeu nada? Birdi era apenas um músculo idiota. Chun-Li sabia o que Naruto estava sentindo acima de tudo. Meu relatório está registrado sobre tudo o que aconteceu, e Guile é uma testemunha do personagem, mas ele ainda sente remorso por Charlie, então ele não era confiável para meus chefes. Nós destruíram todo o resto, e os Dous não são muito úteis para provar os crimes da Shadalo ou como são. Nós os derrubamos, mas não podemos provar que havia algo que precisava ser derrubado para começar. Naruto levou um segundo para registrar isso. Então você está apenas dizendo que não haverá nenhum metal brilhante preso em nossos peitos ou qualquer merda assim. Um aceno de cabeça foi sua resposta. Bem, tudo bem. É uma pena que você não possa provar que todo o trabalho que você fez foi para algo importante, mas nós sabemos e é isso que conta, certo? Sim, era isso que importava. E mesmo agora, sem a liderança de Bison na Shadalo, eles eram desleixados e ela ainda estava derrubando o tráfico de drogas na China como um exterminador, encontrando-os e eliminando-os. Chega disso, vamos falar sobre algo diferente. Chun-Li disse com um sorriso calmante, não vejo vocês há meses. Falei com Kami e verifiquei como ela estava quando passei em sua casa ontem, mas não vi seus outros amigos desde que estive aqui. Como vão as coisas? Eles podiam ser um bando de crianças alguns anos mais novos que ela, mas ela gostava muito deles. O semblante de Naruto franziu a testa e ele esfregou a nuca. Ah, poderia ser melhor, poderia ser pior. Isso não funcionou, porque agora Chun-Li estava olhando para ele como se estivesse esperando uma irmã mais velha. O que há com essa cara? Eu esperava que você dissesse algo como, as coisas são sempre incríveis quando você é Uzumaki Naruto. Chun-Li disse, imitando a voz de Naruto para se divertir, algo assim.
Então isso significa que é mais pior do que algo mais. Ela teve que rir um pouco da expressão no rosto dele depois de tentar fazer a voz dele. Em primeiro lugar, eu não digo coisas idiotas como essa, Datebayo. Naruto disse. Agradavelmente surpreso que quando ela o imitou ela não incluiu essa parte. Em segundo lugar, não é ruim. Não estou com nenhum problema. Algum místico acabou de me dar um enigma que preciso resolver antes que ele possa consertar meu espírito, e outras coisas. Seu espírito, você diz. Claro, por que não? Enigmas. Chun-Li odiava enigmas. Como a autoproclamada mulher mais forte do mundo, ela achava as coisas muito mais aceitáveis para ela quando eram diretas. Era por isso que ela odiava ser detetive da Interpol, mas ela adorava esse trabalho e seu pai o fez antes de morrer. Então houve aquele, bem, o que é? Preciso descobrir o que temo mais do que qualquer outra coisa. Mas você não consegue pensar em nada tangível, certo? Sim. Chamei para um garoto como ele, isso foi muito difícil. Naruto não parecia ter medo de nada. Vamos. Use sua mente investigativa e ajude-o. Ela traçou com sucesso o perfil de dezenas de suspeitos em sua carreira, sem sequer conhecê-los. Uma criança que ela já conhecia deveria ter sido mais fácil de trabalhar. Ok, Naruto, qual foi a última coisa que te deixou com medo mais do que qualquer coisa? E lembre-se que o medo é diferente de apenas estar com medo, eles não são a mesma coisa. O medo é muito mais sério. Naruto apenas encolheu os ombros. Ele já havia passado por isso várias vezes e nada mudou quando ele voltou. Nada. Não tenho medo de nada desde os 12 anos. Chun-Li apenas fez um gesto com a mão, gesticulando para que ele explicasse. Eles tiveram que começar em algum lugar, droga. Quando ele acabou de chegar a este mundo, eles o transportaram para o Japão para tirá-lo do caminho, e ele quase se perdeu. Mas ele teve sorte. Funcionários do governo o colocaram na escola por um ano para que houvesse tempo de encontrar alguma família ou um tutor para cuidar dele, porém isso era uma árvore completamente inexistente. Ele não teve chance sozinho. Mas sua sorte se manifestou na forma de uma garota de 12 anos muito enérgica chamada Kazugano Sakura, que ficou encantada ao vê-lo lutar um dia na escola, depois de algumas semanas. Ela não o achou muito estranho e rapidamente fez amizade com ele sem medo. Que defesa acabou sendo? Se não fosse por Sakura-chan eu não sei o que teria acontecido comigo. Naruto lembrou balançando a cabeça ao pensar nisso. Ele provavelmente teria feito algo tolo e acabaria em apuros ou morto. Com sua intervenção e paciência com sua falta de conhecimento geral, ela o ajudou a aprender o suficiente para sobreviver até que pudesse trabalhar como ninja. No início eram apenas missões de rank D, mas fez o que ele precisava. Nunca mais tive medo de nada porque já havia sentido a coisa mais assustadora que poderia imaginar. Estar sozinho no escuro. Novamente. Como quando ele era criança, só que muito pior, porque ele não só não teria nem mesmo o Hokage ou o Iruka-sensei, como também estaria em algum lugar que não entendia sem absolutamente nada. Isso é tudo que você tem, hein? Chun-Li perguntou, recebendo um aceno de Naruto. Ok, isso é algo bom. Tudo bem, se for esse o caso, então quando foi a última vez que você ficou tão chateado que não conseguiu esquecer? Isso ficou com você por dias, talvez mais. Essa foi fácil, quando as Dous atacaram nossa escola e quase mataram Ibuki e sequestraram Karen. Ah, sim, ele definitivamente estava escolhendo esse, com certeza. Ele estava tão bravo que não teve nenhum problema em destruir completamente o dojo de Bikidan sem um bom motivo. Ele se sentia péssimo com isso hoje em dia, mas isso havia passado e naquela época ele tinha uma raiva latente. Fiquei tão bravo quando vi Kami pela primeira vez que provavelmente teria tentado matá-la se Batsu não tivesse me impedido, e ela estava pedindo ajuda. A perna de Chun-Li de repente estalou e chutou o corredor contra o assento de Naruto, bem entre suas pernas.
Graças a Deus ela não bateu em nada além da cadeira, porque isso o assustou até a morte. Ele quase teve uma experiência fora do corpo, então é isso. Ela disse vitoriosamente. Meu Deus, ela comemorou chutando coisas? Isso foi tão errado. Você está com medo de perder seus entes queridos. Esse era um medo estúpido para Naruto. Seus amigos eram todos mais duros que pregos. Eles passaram por tudo que ele passou junto com ele. Se ele temesse por eles, isso seria um insulto para eles como respectivos guerreiros. Meus amigos podem cuidar de si mesmos. Naruto garantiu a Chun-Li com os braços cruzados sobre o peito. Eles não precisam de mim. Se não fosse pelas situações em que eu os coloco, não haveria nada que pudesse machucá-los o suficiente para se preocuparem. Um olhar malicioso surgiu no rosto da mulher de 20 anos com essa admissão, então essa é uma boa resposta por si só. Você tem medo de ser você quem fará com que seus amigos sejam mortos. Que de alguma forma eles se machuquem porque de vocês. Sim. Porque a herdeira Kanzuki, você a deixou para trás na Tailândia antes de atacarmos a base da Shadalo. Ela não viria conosco se você tivesse algo a dizer sobre isso. Você estava bem com Kami vindo. Por que vocês dois não estavam amigos ainda? Ele não confiava em Kami na época, possivelmente muito menos do que em qualquer outra pessoa do grupo. Ele manteve essa mentalidade até que ela lhe deu um motivo para se preocupar com seu bem-estar. Ele não esperou que seus amigos Batsu e Sakura o alcançassem porque ele não os queria no meio daquela bagunça que ele havia planejado para eles se envolverem. Sakura acabou aparecendo com o Ryuiken mais tarde, mas ele não pretendia que ela estivesse lá. Ele ao menos sabia que pretendia fazer isso? Mesmo que fossem Charlie, Guile e Chun-Li's verdadeiros problemas com o envolvimento das crianças, Naruto concordou e não lutou muito para argumentar para que seus amigos participassem. Naruto olhou para suas mãos abertas quando percebeu que ela tinha razão. Eu não temia nada disso em Konoha porque sempre parecia que havia alguém mais importante do que eu e mais forte do que eu que estava por perto para lidar com as coisas. Que não poderíamos. Sempre houve alguém como Kakashi ou Jiraiya para salvar o dia quando as coisas ficavam grandes demais. Um veterano, uma verdadeira lenda que garantiria que todos voltassem para casa inteiros todas as vezes. Nunca foi realmente por minha causa que meus amigos foram alvo de ataques. Naquela época, eram apenas circunstâncias. Coisas ruins aconteciam naquela época apenas por causa da situação em questão e raramente tinham algo a ver com ele. Mas a única razão pela qual a Shadalo sentiu a necessidade de trazer seus amigos para o joguinho foi porque ele recusou o convite. Quando eles demonstraram interesse nele, Vega tentou pegar Sakura e usá-la como alavanca, e então houve o referido ataque encenado pelas Dous. Foi também por isso que ele estava tão obcecado em descobrir o que havia de errado com a Kyuubi e consertar isso. Para o bem ou para o mal, sempre esteve com ele, e durante uma época em que ele não tinha ninguém depois de ser transportado para este mundo, ele tinha Kyuubi para mantê-lo mentalmente ancorado, mesmo que tivesse uma mentalidade limitada na época. Ele ainda existia em um momento em que ele não sabia que Sasuke estava lá também. E ele ainda não conhecia mais ninguém, ele tirou algum tipo de consolo doentio de sua presença. Sem saber que ele estava por perto, sempre consciente do que fazia, sempre pronto a agir por ele mesmo. Que fosse apenas para os seus próprios interesses, sentia-se nu. E foi por causa da sua própria falta de controle sobre si mesmo que isso aconteceu no início, a como o feriu gravemente e ele deixou isso acontecer. A Kyuubi assumiu o controle dele em um momento de fraqueza, e ele realmente não podia culpá-la por tentar escapar de sua prisão. Isso foi culpa dele por perder o controle e se permitir ficar mentalmente fraco o suficiente para ter a oportunidade de fazê-lo. Você tem coisas que não quer perder porque estragou alguma coisa. Chun-Li afirmou, batendo na lateral da cabeça. Com o dedo indicador, posso ver por que não foi fácil para você descobrir isso. Você não pode correr por aí fazendo o que faz, fazendo o que eu faço, e pensar que você vai falhar. Pensar em como as
Coisas vão dar errado é a melhor maneira de matar pessoas. Então você bloqueia isso. Eu entendo totalmente. E com alguém como Naruto, que levou esse tipo de mentalidade operacional a um nível onde nunca entrou em nada perigoso com a percepção de que poderia perder ou que iria falhar ou decepcionar alguém, pensar em outros morrendo por causa dele nunca se apresentou como uma possibilidade. Eu já tive que lidar com algo assim com Charlie. Naruto disse, relembrando o incidente meses atrás. Mesmo que todos ainda dissessem que não foi culpa dele, isso não fez nada para fazê-lo mudar de ideia. Então, por que eu ainda teria medo disso? Porque mesmo gostando de Charlie eles não eram amigos. Charlie era um bom homem, mas Naruto só o conheceu alguns dias antes da batalha com as forças de Bison que resultou em sua morte. Agora Naruto substituiu o pensamento de Charlie ficar para trás para evitar que Bison impedisse sua fuga com Sakura, ou Batsu, ou qualquer pessoa que ele via todos os dias. Isso foi o suficiente para sentir aquele sentimento arrepiante em seu coração. Suas mãos ficaram tão fracas que ele não conseguia formar um punho forte. Ele teve que se curvar no assento e segurar o estômago para não ficar fisicamente enjoado com a perspectiva. Chun-Li apenas se inclinou para a frente e esfregou suavemente as costas de Naruto enquanto ele gemia de desconforto. Você já pensou em ser psiquiatra em vez de policial? Ele murmurou entre gemidos. Chun-Li apenas o silenciou baixinho como um guardião com um pequeno sorriso no rosto. Não, mas definitivamente. Pagaria melhor, não é? Uma comissária de trem passou por eles com um carrinho, mas Chun-Li acenou para ela. Desculpe, mas ele não está com muita fome agora. XXX, na manhã seguinte, cidade de Aora, apartamento de Naruto, outro dia, e todos os dias da semana passada, quando Kame acordou em seu horário habitual, bem cedo, vestindo uma grande camiseta branca como roupa de dormir, por motivos de recato. No passado, Naruto e seus outros amigos que sabiam quão cedo ela acordava a questionavam sobre como ela conseguia acordar rotineiramente em uma hora tão esquecida por Deus, sem absolutamente nenhum motivo. No final, ela e os outros apenas deram de ombros e atribuíram tudo o que havia sido feito para treiná-la durante o processo de lavagem cerebral e condicionamento. Ela estava acostumada com isso, mas Naruto não. No entanto, quando ela acordava todas as manhãs e se levantava para se preparar para o dia, ela descobria que seu proprietário já estava acordado e geralmente tinha ido embora. Hoje, porém, ela estava na porta com um sorriso no rosto enquanto verificava o local que deveria ser reservado para os sapatos e descobriu que as sandálias de Naruto ainda estavam lá. Já fazia algum tempo que não era assim. De lá, ela rastejou até o quarto dele e abriu a porta para encontrar Naruto dormindo em sua cama, esparramado, com o agente Jack Bauer de alguma forma encontrando um lugar para se aconchegar e dormir de bruços. Verdade seja dita, ela queria dar um soco no estômago dele por ter sido um fantasma na última semana, mas o gatinho estava lá, então ela simplesmente fechou a porta e decidiu sentar ao lado dele na cama para ver qual era o problema. Dormindo em O que você está fazendo, Khan? Ah, então ele não estava dormindo. Ele deve ter acabado de voltar para casa. De qualquer forma, ele parecia grogue, mesmo estando realmente acordado ou não. Dormindo. Kame comentou com naturalidade com seu sotaque britânico, ou tentando. De qualquer maneira. Fique quieto para que eu possa. Vá para o seu quarto então, e leve o gato. Ele voltou a reclamar de coisas sobre as quais não faria nada. Isso era uma coisa normal de Naruto, então ele tinha que voltar ao normal, parecia, tenho que acordar às 6h30. Ainda tenho mais 1h30 para dormir. Amanhã é domingo e o agente Jack está confortável onde está e eu também, então, a menos que você planeje se levantar apenas para nos remover, não iremos a lugar nenhum. Kame ouviu Naruto murmurar algo sobre maldito gato e se virou para encarar seu corpo. Adormecido, apenas para mal distingui-lo no escuro, mais especificamente uma de suas características físicas que estava em uma de suas bochechas, bigodes como um gato. Ela disse um pouco
caprichosa enquanto se aproximava para observá-los melhor. Diga o que? Ela estava prestes a cutucar o rosto dele quando seu olho se abriu e quase a pegou em flagrante se ela não tivesse abaixado a cabeça em seu ombro para fingir que esse era o seu propósito o tempo todo. Se você vai ficar aqui, pare de se mexer. O que você disser, Naruto? Malditos madrugadores. Kami esperou até que ele adormecesse e então começou a mexer em suas marcas de bigode como planejado originalmente. Ele dormia muito profundamente quando estava seguro do ambiente. Sim, ele definitivamente voltou ao normal. Na maior parte do tempo. Então, o que veio a seguir? XXX. A manhã seguinte, o treinamento de Naruto no telhado de seu prédio teve audiência. E não o público habitual de seu círculo íntimo, por assim dizer. Era muito cedo para qualquer um deles aparecer. O que você pensa que está fazendo aqui, idiota? Mas aparentemente não era muito cedo para Sasuke, vestido com sua camisa e calças chinesas escuras. O que você pensa que está fazendo no Japão, idiota? Naruto respondeu da mesma forma, ficando em uma posição defensiva pronta enquanto usava seu equipamento de combate de costas para Sasuke. Você saiu há 2 meses. Pensei que você fosse para casa. Ter gente me chamando de aproveitador é mais irritante do que você costumava ser. Sasuke respondeu. O assassino sempre quis que ele trabalhasse, já que era muito procurado. Para calar a boca do velho, ele voltou para a cidade de Aoura para administrar seu restaurante por mais um tempo, até que um gerente de verdade pudesse ser contratado. Eu também tenho a Interpol na minha cola. Eles nunca tentam me prender, eles apenas mandam alguém atrás de mim para garantir que não estou matando pessoas que não sejam criminosos de alto escalão. Os assassinos de Gen têm imunidade governamental na China porque aceitamos contratos governamentais. Interpol, isso foi intrigante. Chun-Li não disse nada sobre isso no trem nem tentou obter informações dele. Então, novamente, ela também não sabia que ele havia encontrado Sasuke, ou mesmo que eles se conheciam. Mantenha essas cartas em segredo por enquanto, porque algo incrível pode acontecer mais tarde e ele queria estar lá para ver. Ela ainda não tinha saído do Japão e ele precisava de um agrado às custas de Sasuke. Sasuke ergueu uma sobrancelha enquanto observava Naruto fazer exercícios respiratórios estranhos e fazer selos de mão aleatórios. Mesmo quando ele ativou seu Sharingan para olhar para eles, eles não foram juntos para fazer nada de útil. Ele estava apenas formando-os para fazê-lo. Responda a minha pergunta. Isso deveria estar realizando alguma coisa ou é apenas algum estranho exercício de respiração holística? Estou tentando descobrir como neutralizar ou reverter ataques de Ki ou Chakra. Naruto explicou laconicamente, eu não sei por quantos você foi atingido, mas eu fui atingido por muitos e eles são uma merda. Sim. Eles fizeram. E isso não era uma má ideia se realmente houvesse alguma maneira de fazer isso. Foi a engenhosidade ou apenas a falta de bom senso que gerou ideias como essa? Provavelmente uma dose saudável de ambos. Bem, treinar sempre foi bom. Ele precisava treinar algumas novas técnicas também para se manter afiado se Naruto estivesse experimentando novos movimentos, especialmente se eles ainda quisessem terminar a batalha no Vale do Fim da maneira que haviam combinado originalmente. Não parecia o tipo de coisa que você pudesse planejar ou simplesmente atacar alguém casualmente. Eles precisavam de uma plataforma apropriada para isso, caso contrário, nunca seria tão intenso como quando eles lutaram em seu mundo. A porta de aço da escada que levava ao telhado do pequeno complexo de apartamentos de Naruto foi aberta com um chute e Sakura subiu em seu uniforme escolar normal, e suas luvas estavam calçadas enquanto ela examinava quem estava lá em cima. Bem, você está parecendo revigorado. Quer lutar? As sobrancelhas de Sasuke se ergueram em surpresa. Bem desse jeito? Realmente? Bem, parece que você vai ter muita prática em parar ataques de Ki aqui. Boa sorte com isso. Ele então franziu a testa quando Naruto o dispensou com desdém. O quê?
Você não está roubando meu teme de selos de mão, agora vá embora. Eu não sou estúpido. Naruto disse. Enquanto se espreguiçava e se preparava para um treino, ligo para você mais tarde, chamaremos Batsu e sairemos e faremos algumas coisas de cara. Droga. Foi tão fácil de ver? Bem, valeu a pena. Tentar obter uma vantagem tática para mais tarde. Um ninja não lutava limpo. No esperado estilo de Sasuke, ele zombou da ideia e se virou para a beira do telhado antes de dobrar os joelhos para pular, TCH, no dia em que eu sair com você. Ponto. Será qualquer dia que eu ligar para você e nós dois sabemos disso. Naruto terminou no lugar de Sasuke, continue agindo como se não quisesse ir, mas Sakura-chan não acha que você é legal de qualquer maneira, então não sei para quem você está se posicionando. Vá tentar essa porcaria com Akira. Ela quer que você ligue para ela, a propósito. Foda-se! Saia da minha propriedade já. Não é sua propriedade, idiota. Sasuke disse, pulando e saindo depois de ser criticado por seu ex-companheiro de equipe. A essa altura a atitude abrasiva de Sasuke não o incomodava mais como antes, já que ele sabia melhor o que estava por trás da atitude do bastardo espinhoso. Então ele se virou para Sakura e apontou para onde Sasuke havia saído. Eu sei o que você está pensando, e sim, todo ninja em Konoha sabe como fazer isso. Sakura tinha uma expressão confusa no rosto enquanto ouvia a brincadeira até que ela terminasse. Fez bem ao seu coração ver Naruto de volta ao seu antigo eu antagônico mais uma vez. Por mais que isso tenha atrapalhado mais do que alguns, ele não seria ele mesmo se não o fizesse. Interrupção à parte. Pronto para rolar? Ela perguntou. Passar minha manhã de domingo chutando a bunda fofa do meu melhor amigo por todo o meu telhado. Naruto perguntou enquanto se sentava em posição de luta com um sorriso malicioso no rosto. Às vezes as melhores coisas da vida são realmente de graça. Que tal 2 por 1 então? Sakura perguntou com um sorriso, e Naruto se esquivou de um deslize rápido que veio até ele pelo chão como um raio. Para grande desgosto de Sakura, Ibuki-chan, você sentiu falta dele. Depois de todo esse tempo configurando tudo, Ibuki em seu traje ninja puxou sua máscara para baixo momentaneamente para fazer beicinho para Sakura e ter um mini acesso de raiva enquanto seu Tanuki se sentava em seu ombro. Você o avisou antes que eu pudesse pegá-lo em movimento. Espero que a linha do filme de ação B tenha sido vale a pena porque agora realmente temos que lutar. Dança 3. Naruto ofereceu fracamente depois de ouvir que Ibuki queria participar do Spar também. Livre para todos, estilo de eliminação, cada um por si, mulher. Não. É mais como 2 contra 1. Mas você tem clones, então pode lidar com isso, não é? Sakura comentou com um sorriso radiante no rosto, ignorando o olhar perplexo de Naruto por ter que enfrentar os dois ao mesmo tempo. Foi uma conspiração, espere. É domingo, não há escola hoje. Por que Ibuki está aqui? Ela não deveria estar de volta à sua aldeia até segunda-feira de manhã. Pude passar a noite na casa da Sakura-chan. Ibuki relatou com uma expressão feliz no rosto. Acho que Mestre Injo gosta de como pareço estar ficando melhor por passar tanto tempo perto de todos vocês. E vou agradecer agora mesmo, chutando sua bunda e correndo para casa para conte a ele sobre isso. Antes que as coisas pudessem começar, uma buzina tocou na frente do complexo e Naruto olhou para o lado do telhado para ver Batsu no banco da frente olhando para ele. Ei! Vamos cara, vamos entrar furtivamente em um jogo de beisebol. Acho que desta vez podemos entrar no banco de reservas antes de sermos pegos. Vamos pegar alguns autógrafos e fotos incríveis. Naruto olhou para as garotas e depois para seu amigo. Eu tenho que lutar contra Sakura-chan e Ibuki primeiro. Ah, ok. Boa sorte com isso. Vou entrar na sua casa até você terminar. Batsu, suba aqui e me ajude. Não. Eu não me esquivei daquela bala ontem só para entrar no campo de tiro hoje.
Naruto apenas olhou para ele com uma expressão inexpressiva no rosto por vários segundos. O que isso significa? Ele finalmente gritou para Batsu: Eu amo meus amigos, mas sério. Atenção! O shinobi de cabeça amarela então teve que se virar e bloquear um chute de Buki que os levou a trocar vários golpes em um impasse antes de se separarem. Naruto se revisou e se examinou apenas para não encontrar nada de errado com ele após o ataque surpresa, seguro. Esgueirar-se muito. Ibuki se virou para Sakura e pisou no chão de forma descontente. Sakura-chan, pare de avisar ele. Você não quer ganhar. Sakura apenas sorriu timidamente. Era simplesmente da natureza dela lutar de forma justa. Honestamente, estou tentando lutar. Como um ninja aqui você está amarrando minhas mãos. Ela então jogou uma kunai que ficou presa na porta fechada da escada do telhado para impedir Naruto de voltar furtivamente para seu apartamento. Ainda não terminamos aqui, senhor. Sim, nós somos. Naruto disse antes de apontar para o final do telhado, porque eu sou um clone. Boss pulou do telhado no jipe de Batsu quando vocês dois estavam discutindo. Em seguida, ele se dissipou em uma nuvem de fumaça para provar seu ponto de vista. Se isso não funcionou, então ouvir Naruto gritar do chão certamente funcionou. Vá. Cara, vá. Na estrada, o jipe de Batsu saiu e acelerou para a rua enquanto Naruto rapidamente vestia suas roupas civis, sem nenhuma vergonha para qualquer um que pudesse vê-lo em suas cuecas. Com um suspiro, Sakura balançou a cabeça e colocou as mãos nos quadris. Ótimo, perdi ele de novo. Ibuki puxou sua kunai para fora da porta e sorriu atrevidamente para Sakura. Isso parece uma metáfora boa o suficiente para o seu relacionamento. Mesmo o olhar de Sakura não tirou a expressão de seu rosto. Problema? Não diga coisas assim. Sakura resmungou ao passar pela Kunoichi. Desceu as escadas para buscar Kami. Parece estranho. Eu nem quero saber o que você quis dizer. Com uma risada que ecoou pela escada, Ibuki a seguiu rapidamente. Só é estranho se você interpretou dessa maneira, querido. Ela cantou depois de Sakura. E você sabe exatamente o que eu quis dizer. XXX, América do Norte, localização não revelada. É bom ter você de volta, chefe. O corpo corpulento de Balrog caminhou pelo corredor segurando um videofone em suas mãos enormes. Como Vega foi morto e Sagat levou algum tempo após a destruição da base na Tailândia para treinar em paz até ser contatado novamente, Balrog foi o homem certo para tudo o que o líder em recuperação da Shadaloo precisava. Então, o que posso fazer por você hoje? Na tela, Bison estava visível, não usando mais o corpo de Rose como uma concha, mas aparentemente com um novo substituto. Meus cientistas podem ter forjado um novo corpo para mim, mas as feridas mentais da minha derrota são recentes. Ele disse com um grunhido de raiva em sua voz. Você quer que eu reúna alguns esquadrões de ataque? Balrog perguntou com um sorriso. Ele gostava de viajar usando o dinheiro de Bison. Era sempre um passeio com estilo, os melhores aviões, as melhores mulheres para atendê-lo de pés e mãos, a melhor bebida. A Shadaloo foi a melhor. Do telefone, Bison gargalhou com o pensamento. Balrog não era alguém em quem confiar assuntos mais íntimos e complexos do que ordens de A para B. Ele estragaria tudo, sem dúvida, mas era um músculo idiota perfeito. Não, em vez de usar nossos próprios recursos e arriscar chamar a atenção para nossas atividades criminosas novamente, tenho uma ideia melhor. Vou forçar meus inimigos a destruir cada outro para minha diversão, e quem sobreviver será meu para acabar. As operações da Shadaloo foram interrompidas no Sudeste Asiático, mas elas estavam funcionando em todos os outros lugares do mundo, e o dinheiro ainda estava entrando dele. Dinheiro não é problema aqui, Balrog. Comece a divulgar as eliminatórias nos próximos meses e comece a promover em todos os lugares que puder alcançar. Você deve ser bom nisso com sua experiência como boxeador profissional. Entre em contato com Sagat e diga a ele se ele realmente deseja para provar que ele é o mais forte.
e se ele realmente quer outra oportunidade de provar sua superioridade. Contra Ryu ele deveria se preparar, porque o segundo torneio mundial de guerreiros será patrocinado por mim. Ele atrairia todos para sua armadilha, revelando que estava vivo. Um grupo seleto. Poderia saber quem ele era, mas para o mundo em geral nada foi provado. Seus inimigos surgiriam da toca e ele os observaria destruir uns aos outros apenas para encontrá-lo e alcançá-lo para terminar. O que começaram? Quando tudo estivesse dito e feito, ele massacraria todos eles. Fim de capítulo. Até o próximo.